Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e aproveitando o curso. A partir desse módulo de análises econômicas completas, vocês perceberão que haverá necessidade de um maior empenho da parte de vocês para que haja possibilidade de desenvolvimento dos produtos finais do curso, no caso, os TCCs. Se alguém pretende fazer uma análise econômica completa, eu já aviso que é bom começar já. Por quê? Porque uma avaliação econômica completa ela demora de 3 a 6 meses para ser concluída, porque ela requer uma série de etapas que vocês já viram nos módulos anteriores, por exemplo, como as revisões, né? E uma avaliação econômica ela necessita de uma revisão muito bem feita para que os parâmetros que vocês encontram na literatura possam ser utilizados de forma adequada. Portanto, força, pessoal, né? Força, acelerem. Né? O que eu percebo é que muita gente ainda está deixando para decidir isso em dezembro. Em dezembro não vai mais dar tempo. Tá? Em dezembro vocês vai acabar virando um projeto de intervenção ou uma revisão rápida. E que talvez não fosse o objetivo desse curso. Né? O objetivo era que vocês realmente desenvolvam um produto, né? E que aprendam minimamente a fazer uma análise econômica, nem que seja parcial. Porque é uma oportunidade que nós acreditamos que seja interessante para todos vocês que estão, afinal de contas, estão pagando pelo curso. Ok? Então vamos lá. Então nós vamos falar especificamente sobre avaliações econômicas completas nessa aula, tá bom? Então, muito bem. Então, na etapa de uma avaliação econômica, nós temos aqui, ó, primeira fase, estrutura. Essa fase de estrutura, nós temos a caracterização do problema. Lembra que nós estamos tentando, tempão, falar para vocês, olha, definam a questão da pesquisa, né? Se possível, definam através do PICO-PECO, etc, etc, etc. Então, é importante que você caracterize o problema, que você defina a população-alvo, que é o P, defina que tipo que desenho de estudo que você pretende desenvolver, se é um parecer técnico-científico, se é uma nota rápida, se é uma avaliação econômica parcial ou se é uma avaliação econômica completa, certo? Defina o tipo de análise, né? Que análise que você vai desenvolver? Você vai desenvolver uma análise do tipo custo-benefício, custo-efetividade, avaliação de impacto orçamentário. Descrição das intervenções. Que intervenções serão avaliadas? Qual a tecnologia que você está querendo implementar, testar e qual que é a tecnologia controle, né, que está sendo usada normalmente. Então você precisa identificar qual que é a intervenção que você quer testar e qual que é a intervenção que você quer comparar. Então você tem um comparador e tem uma tecnologia teste, tá bom? Qual que é a perspectiva do estudo? Essa perspectiva é do gestor público, é do gestor privado, é da família, é da sociedade, enfim, você precisa ficar definido. E qual é o horizonte temporal, né? Você vai levar em consideração uma avaliação longitudinal de 5 anos, 10 anos, vai fazer um recorte transversal, enfim, o que vocês desejam fazer? Em seguida, dados e métodos. Então, dados e métodos, na metodologia, você precisa identificar quais são as suas medidas de desfecho. E se for uma avaliação econômica completa, você tem que levar em consideração tanto o desfecho clínico, pode ser de qualidade de vida, né? Pode ser monetário, até inclusive o desfecho, né? Pode ser um desfecho, o desfecho que você quer comparar, ele pode ser também monetário, quando for, por exemplo, um estudo de custo-benefício. Então, o desfecho é monetário e o seu desfecho econômico também será monetário. Nós vamos mostrar isso para vocês. Então, para deixar mais claro, o desfecho clínico você vai transformá-lo em dinheiro e você tem um desfecho econômico, também será monetário. Em outras oportunidades, poderá ter, por exemplo, um desfecho clínico tradicional, como sobrevida,
e você terá um desfecho econômico, que será medido através de dinheiro. Dinheiro, a questão é monetária, tá bom? A gente vai falar bem sobre isso durante a aula. Você vai quantificar os seus recursos, né? Avaliação, você vai fazer a gestão dos custos, né? Verificar quanto você gasta, levantar esses custos, enfim, definir que tipo de custos você vai levar em consideração, se são custos diretos ou indiretos. Se for realizado um modelo probabilístico, que tipo de modelo que você utilizará? Será uma árvore de decisão ou um modelo de Markov, por exemplo? E a definição da taxa de desconto, como nós vamos ver lá na frente, dinheiro presente vale mais que o dinheiro futuro. Então, essa taxa de desconto ela leva isso em consideração. Então, nós vamos mostrar para vocês como que vocês fazem isso também. Resultados. Em resultados, vocês precisam caracterizar os resultados, né? Enfim, apresentá-los de forma bastante factível para que as pessoas entendam e caracterizá-los do ponto de vista do gestor, do ponto de vista da sociedade, etc. Fazer a apresentação da razão de custo-efetividade incremental, se for um estudo do tipo custo-efetividade, né? Mas podem ser outros tipos de avaliação econômica completa, como nós vamos ver. Mas é importante que vocês apresentem essa razão. E os resultados da análise de sensibilidade. Para todos os tipos de estudo, inclusive para as avaliações econômicas parciais, a análise de sensibilidade é muito importante que seja apresentada. Discussão. Na discussão, vocês vão falar dos resultados, né? Compará-los com outros estudos na literatura. Vocês vão apresentar as limitações do seu estudo. Todo estudo tem uma limitação, né? A própria maneira de você definir os pressupostos dos estudos, por exemplo, só utilizei custos diretos. É um pressuposto e, portanto, ele implica uma limitação. O resultado orçamentário, né? Mesmo que você não tenha calculado o impacto orçamentário, é importante que, quando você compara duas técnicas, eles tenham um impacto no orçamento, mesmo que não tenha sido matematicamente definido, mas precisa ser pelo menos levantado na discussão. E a implicação dessa intervenção, ela melhora a qualidade de vida das pessoas, melhora desfechos clínicos, tem alguma contribuição econômica do tipo financiamento, do tipo orçamento, enfim, algo que vocês podem discutir, né? Então isso é importante. Então tem todas essas informações que vocês precisam, talvez seja interessante, depois da aula, identificar onde que está cada um deles para entender melhor. Então vamos lá. Análises econômicas completas. Nós temos 4 tipos básicos que vocês veem na literatura. Custo-minimização, custo-efetividade, custo-utilidade, custo-benefício. Ok? Vocês vão falar qual que é o mais utilizado na literatura. Tudo bem, é o custo-efetividade, mas o que é considerado hoje como padrão para as agências regulatórias de avaliações de tecnologias em saúde é o custo-utilidade. Muito bem, então vamos falar sobre cada um deles. Custo-minimização. Custo-minimização, a base dele é que você tenha equivalência, né, de desfechos, ou seja, você tem mais do que uma tecnologia testada e todas elas apresentam desfechos que apresentam basicamente a mesma efetividade. Tá? Então você tem a tecnologia A que tem uma efetividade X e a B que é próxima de X ou basicamente igual a X, similar a X. Então você leva em consideração como pressuposto que essas tecnologias são muito próximas ou muito basicamente equivalentes. Muito bem. Então, considerando isso, vocês só vão comparar o quê? Os valores monetários dos custos. Se você sabe que as tecnologias têm a mesma efetividade, por consequência, o que vai diferenciar somente é o custo. Muito bem. Isso não é muito utilizado na literatura por obviedade, né? Você vai trabalhar com uma relação de custo-efetividade quando, obviamente, você tem custos e efetividades diferentes para saber qual que apresenta a melhor relação entre elas. Muito bem.
Segundo, custo-efetividade. No custo-efetividade, a gente trabalha normalmente com desfechos clínicos, né? Tradicionais. Anos de sobrevida, infartos evitados, cáries evitadas, enfim, número de pacientes que você deve tratar para evitar uma determinada doença, etc. Isso são desfechos clínicos tradicionais, tá? E você vai fazer uma relação com os custos. Então, se você tem uma técnica A e uma B, você vai ter o custo de A e custo de B e o desfecho clínico do A e o desfecho clínico do B. Custo-utilidade. Custo-utilidade, a diferença para custo-efetividade, inclusive muitos autores consideram que os estudos de custo-utilidade são estudos de custo-efetividade. E vocês vão perceber que em alguns estudos eles chamam de custo-efetividade, mas quando você vai olhar o desfecho ele utiliza uma variável de qualidade de vida. E qual que é a variável de qualidade de vida mais utilizada na literatura? Essa aqui, ó, anos de vida ajustados para a qualidade, que é o tal do CALY, Q-A-L-Y, tá? Se vocês mudarem só a questão dos anos de vida ajustados para a qualidade, mudar para anos de vida que você vive com desabilidade, com deficiência de alguma forma, então você, em vez de usar o CALY, você vai usar o DALY, D-A-L-Y. Na prática, eles têm o mesmo significado. Um deles leva em consideração os anos de vida que você vive com qualidade, ou seja, o quanto você vai perder de qualidade em anos de vida, e o outro considera os anos de vida que você vive com a deficiência, seja ela física, motora, etc. Tá bom? Então, essa é a diferença do custo-utilidade para o custo-efetividade. E você faz a comparação com os valores monetários. Portanto, aqui você vai ter o CALY para a tecnologia A e B, e aqui você vai ter o custo para a tecnologia A e B. Custo-benefício. Custo-benefício, você transforma o seu desfecho em valor monetário. Dá um exemplo clássico. Quanto custa uma vida? Então, o desfecho seria a vida, né? Essa vida é transformada num valor, tá? E você vai jogar, por exemplo, quanto custa uma tecnologia para prevenir uma morte, por exemplo. Portanto, você está quantificando quanto custa uma vida. Então, você transforma quanto custa uma vida e verifica qual o custo de implementar uma determinada tecnologia para prevenção. Por exemplo, usar cinto de segurança. Ou obrigar a que todos usem cinto de segurança. Fazer campanhas preventivas para diminuir acidentes de trânsito, etc. Tá? Então, são 4 tipos tradicionais de avaliações econômicas completas. Repetindo, custo-minimização, custo-efetividade, custo-utilidade e custo-benefício. Vamos então começar com a análise de custo-minimização. Então, a custo-minimização significa que, você comparando 2 ou mais técnicas, essas técnicas apresentam desfechos com efetividades similares. Portanto, se uma técnica ela melhora a sobrevida em 30% e a outra técnica melhora em 28,5% ou 29%, embora não sejam iguais, elas podem ser consideradas similares, porque a gente tem que lembrar que tem um intervalo de confiança entre elas, né? Considerando que elas são similares, vocês só vão comparar os custos, certo? Então vamos lá, custo-minimização. Então, custo-minimização, análise econômica completa. Medida de custo é monetário. Todas as medidas de custo serão sempre monetárias nos 4 tipos de estudos. Medidas de efeito em saúde. Pressupõe-se desempenho, efeito, ou seja, efetividade ou eficácia, depende do dado que você está utilizando. Lembrando que eficácia é para estudos controlados, né? E efetividade é o resultado que você encontra na comunidade. Então, pressupõe que o efeito, seja ele verificado através de eficácia ou de efetividade, ele é similar nas intervenções comparadas.
Qual que é a pergunta norteadora? Que alternativa apresenta o menor custo? É óbvio, se eles têm um efeito igual, você só compara o custo. Qual que é a vantagem? É prático, né? Porque você só mede custo. Qual que é a desvantagem? É óbvia a desvantagem, né? É uma aplicabilidade muito limitada. Por quê? Porque é raro que as intervenções tenham desfechos com efetividade semelhantes, certo? Muito bem, então a fórmula simplesmente é você tirar custo B em relação ao custo A, considerando que o B é comparação, ou você tem a intervenção que você está testando e A é o comparador. Então, o comparador normalmente é algo que você já vê na comunidade. Então, aqui, por exemplo, análise de custo-minimização, só para vocês acreditarem que realmente isso existe. Ó. 2 estudos, um analisa a custo-minimização da administração oral e intravenosa de um determinado medicamento, tá? E aqui, custo-minimização entre 2 medicamentos no tratamento de doença de Crohn. Ok? Esse segundo aqui. Então, a principal limitação que o pressuposto de igualdade pode ser questionado. Parece óbvio, não é isso? Muito bem. Muito bem. O segundo tipo, custo-efetividade. Custo-efetividade se vocês procurarem na literatura, é o que mais vocês vão encontrar, né? Só que hoje ele não é o padrão. O padrão, como eu disse para vocês, para as agências reguladoras, é o custo-utilidade, tá bom? Então vamos lá. De qualquer forma, ele é muito importante e assim, é passível de ser realizado, etc. Se você for comparar custo-efetividade com custo-utilidade, custo-efetividade ele é relativamente mais simples de ser desenvolvido. Contanto, ele também envolve tempo para ser realizado. Vou lembrar isso mais uma vez a vocês. Então vamos lá. Tipo, custo-efetividade. Classificação, avaliação econômica completa, medida de custo monetário. Qual que é a medida de efeito? A medida de efeito, ela será uma medida de desfecho normalmente clínico. Então, olha lá, anos de vida ganhos, dia de incapacidades evitados, número de dentes cariados evitados, número de dias internado na UTI e assim por diante. Então, é um efeito que você vê normalmente no desfecho clínico. Qual que é a pergunta norteadora? Qual alternativa oferece a maior relação entre os seus custos e seus resultados? Óbvio, né? Custo, efetividade. Qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem? Se você utiliza desfechos concretos da prática clínica. Isso é uma boa vantagem, né? E qual que é a desvantagem? Que está errada a palavra. Qual que é a desvantagem? A comparação dos resultados restrita a desfechos unidimensionais e comuns aos estudos. Ou seja, se você quiser comparar uma determinada técnica clínica, por exemplo, você quer implementar um programa para diminuir infarto e AVC, e você quer comparar com uma outra tecnologia que pode diminuir LER e DORT, você não vai, dificilmente você poderia comparar as duas coisas, porque eles apresentam desfechos clínicos completamente diferentes. E quando você tem duas tecnologias utilizadas para 2 setores diferentes, o ideal é você trabalhar com custo, ou custo-benefício, que é possível, ou custo-utilidade. É mais tranquilo utilizar custo-benefício nesse caso, tá? Mas isso é muito complexo, ele não é tão simples de ser conversado numa aula, né? Uma aula inclusive à distância. Mas lembre-se, custo-efetividade trabalha-se normalmente com desfecho unidimensional, ou seja, você compara 2 técnicas que apresentam um desfecho igual, que aí você consegue comparar. Se você tiver desfechos diferentes, você vai trabalhar com outro tipo de avaliação econômica completa. É isso que vocês precisam ter na cabeça. Então, é uma avaliação econômica completa no âmbito da saúde que compara distintas intervenções de saúde cujos custos são expressos em unidades monetárias e os efeitos em unidades clínico-epidemiológicas. Como eu expliquei para vocês, anos de vida ganho, eventos clínicos evitados, etc. Isso a gente já falou. Características. Não se atribui valor monetário aos impactos das intervenções em saúde.
tá? Então, você não vai atribuir valor monetário aos seus desfechos. Isso você pode fazer, por exemplo, em custo-benefício. Os impactos são medidos considerando o efeito natural mais apropriado com unidades físicas. Ou seja, o efeito é um efeito que leva em consideração o impacto clínico. Tá? Então, colocar isso na cabeça. Lógico, nem sempre um estudo de custo-efetividade tem como objeto fim a questão clínica. Pode ser, por exemplo, um programa. Mas, normalmente, os desfechos eles têm relação, pelo menos, com a qualidade de saúde, que tem, obviamente, uma relação com o desfecho clínico. Okay? A unidade de medida selecionada deve ser aquela com o impacto mais relevante para a análise. Por exemplo, você está comparando duas técnicas, né, que têm como pressuposto diminuir infarto do miocárdio. Então, qual seria a unidade de medida mais adequada? O número de infartos que ocorreram no ano X ou algo que tenha a ver especificamente com aquela situação. Okay? É relativamente simples de entender isso. Compara o custo-efetividade. Compara duas ou mais estratégias alternativas. Não tem problema nenhum, você pode testar quantas você quiser. Mas quanto maior o número de estratégias, mais complicado fica, né? Mais complexa fica a sua análise. O ideal é que você sempre tenha um comparador, ou seja, uma técnica vigente que já está sendo utilizada muito pelos serviços, etc. Escolha da melhor estratégia para atingir um determinado objetivo. Né? Então, dependendo do estudo, você utiliza um modelo probabilístico ou não. Dependendo do estudo, você vai fazer uma análise de sensibilidade univariada ou, em outros casos, você vai utilizar bivariada, assim por diante. As alternativas competem entre si, não podem ser implementadas concomitantemente. Essas estratégias são excludentes. Ou seja, se, por exemplo, você tem um medicamento, esse medicamento junto com outro medicamento, ele passa a ser mais efetivo, certo? Você tem um medicamento, você junta com outro, ele passa a ser mais efetivo. Então, o que você tem que fazer na avaliação econômica completa? Você considera a tecnologia A, um medicamento isolado, e a tecnologia B, um medicamento isolado, mais associado com outro medicamento. Entenderam? Então, se você associar, né, você precisa tratar aquele grupo como uma tecnologia diferente. Vamos lá. Aqui mostra claramente as relações nas comparações entre tecnologias. Então, vamos aqui, olha. Que você tem custo no eixo, tá? Aqui no eixo Y, você tem efetividade no eixo X. Então, lógico, você tem para cá você tem mais custo, para cá menos, para cá maior efetividade e para cá menor. Então, olha, aqui você vai ter tecnologias mais custosas e mais efetivas. É óbvio que esse setor aqui será o que mais necessita de uma avaliação econômica, não é? Afinal de contas, você está testando uma tecnologia nova que requer mais dinheiro. E aí você se pergunta, se ela custa mais, será que vale a pena? Porque ela pode custar mais, mas na relação de custo e efetividade, ela é melhor do que a outra tecnologia. Certo? E aí tem algumas coisas que a gente trabalha com a questão de efetividade econômica e efetividade alocativa, por exemplo. Um equipamento pode custar muito, mas ele, em vez de fazer 10 exames por período, ele passa a fazer 30. E aí, no período de 10 anos, ele passa a ser ele tem uma custo-efetividade muito melhor do que o tradicional. Só para vocês entenderem mais ou menos por onde rola isso. Muito bem. Quando você tem, isso aqui é o mais comum, é o que mais a gente verifica na literatura, que é o que normalmente o gestor se interessa. Ele quer saber se vale a pena gastar mais para introduzir uma nova tecnologia. Aqui também pode ocorrer esse caso, aqui também pode ocorrer, né? Você tem menor custo e menor efetividade. E aí você fala, bom, eu vou gastar menos,
mas eu vou ter uma menor efetividade. Será que vale a pena? Aí é uma outra pergunta. Então, esses dois, normalmente, são os dois itens que são mais estudados, né? Esses dois quadrantes se enquadram a maior parte dos estudos. É lógico que essa aqui, ó, essa tecnologia, esse quadrante aqui, ele é muito mais factível, né, para uma análise de custo-efetividade, porque na realidade é a pergunta normalmente que se faz. Eu gasto mais e tenho maior efetividade, vale a pena ou não? Tá bom? Esses dois quadrantes aqui que vocês veem, ó, tecnologia dominada e tecnologia dominante. Ora, se você faz um estudo de custo-efetividade e verifica que uma tecnologia é mais barata e tem maior efetividade, é óbvio que você não vai precisar fazer mais nada. Você não precisa fazer modelo probabilístico, você não precisa fazer mais nada, absolutamente nada. Você já verificou que essa tecnologia é dominante, portanto, ela é a tecnologia que deve ser utilizada. Ponto. Agora, se você fizer um estudo e verificou que a sua tecnologia que você está testando, ela tem menor efetividade e maior custo, ora, né? Por isso que ela chama-se dominada. Por que você vai implementar algo que é mais caro e menos efetivo? Não tem o menor sentido, tá bom? E aqui mostrando a mesma coisa que eu mostrei para vocês, olha, e só para mostrar que vocês vão ter aqui, ó, vários pontos nessas análises de quando você compara, por exemplo, custo-efetividade de duas técnicas, e você verifica que a técnica que você está testando ela é mais cara, mas também é mais efetiva. Então, dependendo dessas curvas, que você pode ter diversas curvas, dependendo dos cortes que você pode estar fazendo, né, você vai ter que tomar a decisão baseada em alguns critérios. Aqui, um exemplo, análise de custo-efetividade. Análise de custo-efetividade do uso do sistema de comunicação e arquivamento de imagens PACS em mamografias digitais. Então, você tem um PACS comparado com o arquivamento tradicional. Tá? Aí, o que eles encontraram? Eles encontraram isso aqui. Ó. Essa aqui ó, apresenta menos custo e é mais efetiva, que é a tal da PACS aqui, ó. Que é um sistema digital para arquivamento. E essa aqui é aquele arquivamento tradicional. Ele é menos efetivo e mais caro. Qual é a que vocês decidiriam? Né? Tomariam como uma técnica que devesse ser empregado no serviço? Lógico que é essa aqui, que a gente chama de dominante, tá? Menos custo e mais efetivo. Bom, muitos estudos eles trabalham com coisas bem básicas. Por exemplo, você verifica que o programa A tem um custo de R$ 37,00 por pessoa e ele obtém uma expectativa de vida das pessoas de 29,99 anos. E uma razão média de custo-efetividade, se você divide 29,99 por 37 por 29, porque você pode fazer as duas coisas, tá? Mas no caso aqui, para chegar nesse 1,23 por ano de vida, você verifica primeiro, está considerando o valor em reais, então você pega 37 e divide por 29,99, dá um custo de 1,23 por ano de vida. Tá? Você pode perguntar ao contrário, quanto custa um ano de vida? Aí você faria o contrário, tá? Programa B, então custa R$12 e dá uma sobrevida de 29,98. Vocês percebem que aqui é muito parecido, então não precisaria ser uma razão de custo-efetividade, mas sim uma razão de custo-minimização, tá? São muito próximos aqui. Aqui vai dar o quê? Vai dar 0,46 centavos por ano de vida. Tá bom? Então, comparando. Aí você divide um pelo outro. Dividindo um pelo outro, mas nem precisaria dividir, mas você já sabe que esse aqui custa mais caro que esse aqui. Se for para tomar uma decisão, esse aqui é mais barato. Tá? Mas veja, a análise de custo-efetividade é uma das características que devem ser analisadas. Você tem que analisar também a questão ética, a questão da preferência do paciente, a questão da preferência do profissional, né?
Tudo isso tem que ser levado em consideração para a tomada de decisão final. Okay? Nem sempre o produto que apresenta custo-efetividade menor necessariamente é o que vai ser aplicado nos serviços. Então, análise de custo-efetividade. Tá? Responde a seguinte pergunta: qual das alternativas resulta no máximo de efetividade para um dado custo? Ou ainda, quanto mais é necessário investir em uma nova tecnologia para que se obtenha um benefício em saúde adicional? Como eu disse para vocês no slide anterior, você pode dividir esse por esse, portanto, você está verificando quanto custa uma unidade de vida, e o contrário, né? Se você pegar custo e dividir pela expectativa de vida, você vai ter a razão, ou seja, quanto custa cada unidade. Tá? Então você pode ir pelos dois caminhos, que é exatamente essas duas perguntas. Tá bom? Aqui, por exemplo, um estudo de custo-efetividade, tá? De dois medicamentos, aqui, TCZ e ADA. E verificaram a razão incremental, custo, e depois as efetividades de cada um dos medicamentos. E o que eles encontraram? Que em todas as análises, tanto de custo como de efetividade, tá? Vocês vão vendo aqui, ó, em todos eles, o ADA ele se apresentou dominante. Portanto, não tem muita discussão, né? Ele deve ser o preferido, né, na escolha. Então, uma pergunta bem simples, olha, para vocês entenderem, que eu coloquei aqui para vocês. Vale a pena associar dieta com medicamento? Aqui está mostrando a efetividade, ó, a efetividade da dieta, aqui, a efetividade de dieta mais o Orlistat. Não sei direito, não dá para ler direito aqui, está muito pequenininho. Mas vamos lá. E a dieta mais o sibutramina, tá bom? Aí eu pergunto para vocês, qual que vocês escolheriam? Rapidamente, muitos desavisados vão falar assim, eu quero esse, sibutramina mais dieta. Aí eu peço para vocês olharem com cuidado. Olha, isso aqui, olha, a efetividade, ela aumentou de 6,92 para 7,14. Ou seja, você tem exatamente 0,22. Se você considerar o 6,92 do inicial, ele dá basicamente quase nada, 0,3%, quase nada, tá? De aumento de efetividade. Mas se você coloca isso no gráfico, atrapalha, né? Engana bem, não engana? Por que engana? Porque o custo da dieta, ele é bem pequenininho, tô vendo aqui, em torno de R$300 ano. É mais ou menos isso aqui, o cálculo aqui, eu não sei, eu não vou falar exatamente como foi a metodologia, mas é só para mostrar para vocês. De 300 passa para em torno de 1.300 com o Orlistat, Obstat, o nome do remédio aí. E ele pula para 2.300 com a sibutramina, certo? Então, quando você faz a razão de custo-efetividade, incrivelmente, a dieta ainda é muito mais custo-efetiva. Portanto, se eu fizer essa pergunta aqui para vocês, em termos de custo-efetividade, o melhor é trabalhar com a dieta. Aí a gente não está falando se associação de dieta com exercício melhor ou não. Aqui eu só estou comparando a dieta com associação de medicamento. Tá bom? Entenderam a pergunta? Então a gente tem que tomar muito cuidado ao fazer esse tipo de análise. Então, imagine que você precisa tomar uma decisão. Então você tem aqui medicamento A, medicamento B e medicamento C. Nessas três tecnologias você tem maior custo e maior efetividade. Então você tem que tomar, você sabe que vai gastar mais. Você vai ter um impacto no orçamento, certo? Mas você precisa definir. Eu vou nessa, eu vou nessa, eu vou nessa. Essas três, aqui, ó, essa, por exemplo, tem menor efetividade e menor custo. Essa aqui tem mais efetividade e menor custo. E essa aqui tem mais efetividade e menor custo.
Aí você tem um negócio chamado, né, chamado de disposição a pagar. Willingness to pay. Aqui, ó. Willingness to pay. Que determina a quantidade máxima de dinheiro que se dispõe a pagar por um dado resultado ou benefício em saúde. Tá? Então, quanto se está disposto a pagar? Imagine que aqui, por exemplo, vocês estão vendo essas três retas. É exatamente a mesma coisa. Você tem as três retas. Aqui é uma reta em que você aceita pagar 10 mil, não sei exatamente aqui, mas 10, vamos imaginar que sejam 10 mil euros por Kali. Aqui você aceita pagar 20 mil euros, aqui você aceita pagar 30 mil euros. Eu não sei exatamente qual o valor aqui, mas é só para dar um exemplo. 10 mil, 20 mil, 30 mil. Então, se você tem aqui, por exemplo, uma tecnologia que custa 17 mil euros por Kali, se a definição, se o seu padrão é de 10 mil, você não vai aceitar. Mas se a sua definição for 20, você aceita. Entenderam? Então, isso aqui chama-se de disposição a pagar. E você tem que definir que disposição é essa. A pergunta que vocês devem estar se fazendo é, para o Brasil, qual seria essa disposição a pagar? Haha, não há disposição a pagar. Não foi definido pelo Brasil a disposição a pagar. Você vai encontrar na Nova Zelândia, vai encontrar na Austrália, vai encontrar nos Estados Unidos, né? Na Inglaterra, os valores que eles estão dispostos a pagar por uma melhor tecnologia, por exemplo, em ortopedia, para tratar um problema, por exemplo, de prótese quadril. Quanto que eles estão dispostos a pagar por uma tecnologia nova que traga melhor resultados em termos de efetividade? Então tá lá, eles têm lá um valor. Então aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, a disposição de pagar é de 50 mil dólares por Kali para um determinado tratamento. Mas isso varia um pouco. A Organização Mundial da Saúde, ela estabelece que essa disposição a pagar deve ser de pelo menos 3 vezes o PIB per capita por Kali, que hoje seria em torno de R$ 98.240. Tá? Muito bem. Então, olha aqui. Ó. Aí vocês vão falar, putz, isso aí é muito chato, né? Caramba, tem que saber o que é disposição a pagar, não sei o quê. Bom, o que vocês normalmente veem nos artigos de custo-efetividade? Essa tal de curva de aceitabilidade de custo-efetividade. Por quê? Por exemplo, você tem duas técnicas, tá? Duas técnicas. Uma técnica, ela tem aqui um custo e vai aumentando. Tem um custo e tem uma efetividade junto. E ela vai melhorando dependendo do estado, do tipo de análise que você faz. Então aqui, olha, por exemplo, se você considerar este ponto aqui, ó, você consideraria que ela tem uma menor efetividade que essa técnica. Agora, se você definir esse ponto aqui, você vai considerar que a partir desse ponto, essa técnica aqui passa a ser mais custo-efetiva. Então, olha, o Willingness to Pay, o que ele está dizendo? Que a partir de 8 mil dólares, essa técnica aqui, ó, ela passa a ser mais custo-efetivo, ok? A partir desse ponto. Mesma coisa aqui, ó, vocês estão vendo aqui? São duas, aqui está a comparação de tratamento, o novo tratamento com cirurgia e mais um outro tratamento, e o tratamento padrão com radiação. Tá? O que eles encontram? Que essa técnica ela é muito boa a partir desse ponto aqui. Esse ponto aqui, ó, é em torno de 40 mil dólares. Tá certo? Em torno de 40 mil dólares. Aqui, por exemplo, é uma outra comparação com o fator de risco envolvido. Aqui, por exemplo, é para todas as pessoas. A parte com todas as pessoas, você tem esse ponto aqui. Ó. Se você utilizar um determinado método para todas as pessoas, ele tem um custo-efetividade a partir desse ponto. Enquanto que, se você trabalhar só com alto risco, ele passa a ter uma
um maior custo-efetividade a partir desse ponto. Não sei se vocês conseguem entender isso. Então, daqui para cima, daqui para cima. Aqui vocês veem que ela está deslocado para a esquerda, certo? Está deslocado para a esquerda. Tá bom? Muito bem. Então, aplicando os limiares, por exemplo, Estados Unidos varia entre 50 e 75 mil pessoas, tá? Entre 50 e 70. Nova Zelândia, 20 mil euros, tá? Inglaterra, na verdade Reino Unido, 25 mil libras por Cali, tudo por Cali. Canadá, entre 25 e 40 mil dólares canadenses por Cali. O IMS estabelece, como falei para vocês, de 3 a 5 vezes o PIB, e o Brasil em torno de 98 mil reais, como eu comentei com vocês, tá bom? Então, essa disposição a pagar. Ou seja, na prática, você faz o estudo de custo-efetividade. Se a técnica for mais efetiva e menos custosa, ela é dominante e você não precisa fazer mais nada. Se ela for mais custosa e mais efetiva, você tem que fazer a seguinte pergunta: quanto que eu estou disposto a pagar por Cali, no caso aqui, se for um estudo de custo-utilidade, né, para que eu possa implementar, né, inserir essa tecnologia no rol de procedimentos da minha instituição. Tá? Então, essa é a pergunta: quanto que eu estou disposto a pagar por unidade de desfecho? Por unidade de desfecho. No caso aqui, a unidade de desfecho é para um estudo de custo-utilidade, Cali, mas eu poderia considerar por ano de vida, que não é tão comum, tá? E quando a gente trabalha com disposição a pagar, normalmente a gente trabalha com estudos de custo-utilidade. Depois disso, eu estou disposto a pagar 75 mil dólares por Cali. Tá? Quanto isso me custa no orçamento? Então, vocês percebem que não é só fazer a análise de custo-efetividade, vocês têm que partir depois para uma análise de impacto orçamentário. Porque é óbvio, eu posso estar disposto a pagar 75 mil dólares por Cali. Só que eu tenho 1 milhão de pessoas com aquele problema que precisam de tratamento. Então serão 1 milhão de pessoas vezes o número de anos de Cali que você vai ter que trabalhar em cima. Tá? Então não é tão simples. Então vocês têm que fazer várias perguntas antes de aceitar, né, esse tipo de inovação inserida no rol de procedimentos. Então aqui eu pus daqui para frente eu fiz um passo a passo bem rapidinho para vocês entenderem. Então, olha, pergunta da pesquisa, pico-peco. Pode ser uma pergunta da pesquisa mais simples, né, mas eu coloquei em forma de pico-peco para vocês tentar colocar na cabeça de vocês que isso é importante, tá bom? Então, população-alvo ou comunidade, etc., algum tipo de grupo de pessoas, que é o P. O I é a intervenção, o C é o comparador, né? E o AU é o outcome, que é o desfecho. Tá? A diferença do pico e do peco é que, em vez de intervenção, é exposição. Beleza? Então, vamos lá. Fez a pergunta, nós passamos a definir a população-alvo. Então, quem receberá a tecnologia? Então, quando você define a população-alvo, tentem descrever características clínicas, sociodemográficas, contextuais, os padrões de tratamento que essas pessoas estão normalmente elas realizam, né? A ambiência da tecnologia a ser empregada, no caso, essa ambiência de tecnologia, em que contexto ela vai ser empregada, qual tipo de contextualização e localização e tipos de características que essa tecnologia vai abranger, etc. Percentual de aderentes ao tratamento. Então, por exemplo, você tem uma tecnologia muito boa, mas que tem uma aderência muito baixa. Tem vários tipos de estudos que mostram isso. Por exemplo, você tem um tratamento que custa barato, mas a pessoa tem que tomar um medicamento 4 vezes por dia. Enquanto você tem um outro medicamento que é mais caro, mas não tão mais caro, mas que você tem que tomar 1 vez por dia. Conclusão: se você tem uma perda maior no primeiro tratamento,
muitas vezes esse valor a mais que você gasta para o tratamento que você quer implementar, para a tecnologia que você quer implementar, passa a ser custo efetivo. Perspectiva do estudo. Como a gente já falou várias vezes, a perspectiva são de vários entes. Então, pode ser sistema público, sistema privado, filantrópico, sistema suplementar, hospital, o paciente, a família, a própria sociedade, que é uma outra perspectiva, e etc. Cada um deles, eles incluem determinados custos. Por exemplo, se você trabalhar com sociedade, você tem que levar em consideração os custos indiretos ou mesmo os custos intangíveis, que vocês vão ver com muito mais explicações no módulo seguinte, que é gestão de custos, mas a gente já vai passar rapidamente por isso, né, nesse módulo também. Tá? Então, no Sistema Único de Saúde, normalmente trabalha com custos diretos, pode trabalhar com custos indiretos, que a gente fala que tem a ver com o número de dias que você deixa de trabalhar, etc. Enfim, dependendo da perspectiva do estudo, perspectiva que você implementa no estudo, você tem que também trabalhar com pressupostos óbvios, né, na quantificação de custos. Horizonte temporal. No horizonte temporal, você tem que determinar qual o tempo para se coletar as informações referentes, logicamente, aos custos e aos desfechos. Então, você pode determinar, por exemplo, que uma corte hipotética, ou seja, um grupo de pessoas hipotético, ou seja, você está criando isso, então você imagina que você vai acompanhar 1 milhão de pessoas, esse 1 milhão de pessoas tem determinadas características, ou seja, eles têm percentuais de transições entre estados. Então, o que significa isso? Você tem, por exemplo, dois tipos de medicamento, A e B. O medicamento A, ele tem tantos por cento de sucesso, as pessoas que não têm sucesso podem ter um determinado efeito colateral ou podem morrer, e assim, para cada estado que você transita, você tem um determinado percentual. E aí, normalmente, a gente trabalha com modelos. O modelo de Markov, por exemplo, é muito conhecido. Mas para isso, você precisa saber quanto tempo essas pessoas vão ser acompanhadas. E isso tem que levar em consideração também a possibilidade deste evento ocorrer, lógico. Se esse evento, normalmente câncer, demora um tempo grande para aparecer, ou um evento raro, que demora muito tempo para aparecer em grupos, ou vai ter uma incidência muito baixa, se você colocar um horizonte temporal muito baixo, é possível que você não encontre ninguém naquele tempo, por exemplo, 1 ano. Então você tem que estabelecer horizontes temporais maiores. Aqui, taxa de desconto. Taxa de desconto tem a seguinte obviedade. O dinheiro que você tem hoje, que você gasta hoje, ele custa mais do que o dinheiro para ser gasto daqui a 1 ano. É por isso que os bancos te emprestam dinheiro hoje, mas te cobrando juros. Esses juros nada mais é do que uma taxa de desconto. Ou seja, eu te empresto hoje, mas você vai me pagar com um valor a mais, porque o dinheiro lá na frente ele tem o risco de não ser recebido. Certo? Alguns manuais colocam que a aplicação dessa taxa de desconto deve ser feita para os custos e para os desfechos. Mas eu digo para vocês que boa parte dos estudos só coloca essa taxa de desconto para custos. Tá? Essa taxa de desconto varia de 3% a 8%. Mas assim, isso varia, lógico, do desfecho, etc. Isso vale muito do juízo que o pesquisador faz. Uma boa parte dos estudos trabalha com taxas de 5%. E análise de sensibilidade, né, que eu coloquei aqui 10%, ou seja, você vai considerar nos custos, por exemplo, que o que você vai gastar ele pode variar para 10% a mais, 10% a menos. Mas a maior parte dos estudos vai trabalhar com análise de sensibilidade com mais de 20%, ou seja, análise de sensibilidade com 20% a mais, 20% a menos. Alguns estudos trabalham com 30% a mais, 30% a menos, depende muito da variabilidade que você considera que o seu desfecho vai ter, o desfecho de custo vai ter, tá bom? Desculpe, os parâmetros de custo vão ter. E o modelo analítico? No modelo analítico, você tem os 4 mais conhecidos, são a árvore de decisão, modelos de Markov e
eventos discretos e dinâmicos. Eventos discretos e dinâmicos, eles são realizados quando são desenvolvidos quando você tem uma relação de uma pessoa com a outra. Por exemplo, se você tem uma pessoa A e B, gripe, a partir do momento que você vacina a pessoa pessoa B passa a ter uma chance muito menor de se gripar, né? Isso significa o quê? Que há interação entre os elementos amostrais. Como você tem interação, você não pode utilizar esses modelos de árvore de decisão e Markov. Por quê? Porque aqui os eventos são independentes. Certo? Os eventos são independentes. Então, esses aqui são muito mais complexos e normalmente são utilizados para trabalhar com doenças que têm relação de pessoas com pessoas. Por exemplo, dengue, chikungunya, própria utilização da vacina, etc. Então, esses modelos analíticos eles são utilizados por quê? Porque você tem certeza sobre variáveis influenciando os desfechos sobre o tempo. Tá? Impondo, no caso, a necessidade de se modelar os eventos e suas probabilidades de ocorrerem. Tá? Então, aqui, olha. Então, esses são os 4 mais conhecidos, mas fiquem bem cientes desses 2 aqui. A árvore de decisão e Markov são os que nós vamos ter, inclusive, treinamento em dezembro. Então, quais as questões devem ser feitas previamente antes de elaborar um modelo analítico? Não adianta, não são todos os estudos que necessitam um modelo analítico. Então tem que se pensar o quê? Há necessidade de se incluir ciclos no modelo? Vamos imaginar o mesmo caso do medicamento A e B. Esse medicamento A, você dá um tipo de dose. Essa dose, em alguns casos, sara completamente, em outros casos, não. Se não sarar, você vai dar outra dose. Então, você vai entrar num outro ciclo. Se não sarar, você vai dar outra dose ou você entra com outro medicamento. E assim, os ciclos eles precisam ser renovados. E para cada ciclo e cada transição, você tem uma probabilidade. Então, você só vai utilizar, por exemplo, Markov quando você tem ciclos no modelo. Se você não tiver ciclos, se for uma coisa do tipo, adoeceu, toma um medicamento A e B, morreu, viveu, morreu, viveu. Então isso aqui é uma árvore. Pode ter muitos outros galhos, lógico, pode ter muitos outros galhos. Mas se for algo sem necessidade de ciclos, você tem uma única direção, você vai trabalhar com árvore de decisão. Se você precisar dos ciclos, você vai trabalhar com Markov. Serão indivíduos ou grupos? Essa é uma pergunta importante. Tá? Se for indivíduos, você vai ter que quantificar o dado 1 a 1. Se for grupo, por exemplo, você pode trabalhar com cortes hipotéticas, que é uma das formas de você modelar Markov. Haverá interação entre os indivíduos? Então, essa é importante. Se houver interação, você vai ter que fazer uma dessas 2 aqui, evento discreto ou dinâmico. Se não houver interação, é a decisão ou Markov. Qual o horizonte temporal? Isso é importantíssimo. Lembre-se, cada variável desfecho tem um tempo para originar um novo caso. Então, o horizonte temporal ele tem que ser definido a ponto de você falar assim, bom, 10 anos é o suficiente para eu analisar o desenvolvimento mais adequado dessa doença e assim por diante. Pode ser 20, pode ser 30 e assim por diante. Devo modelar de forma discreta ou contínua? Mesma coisa. Discreta ou contínua? Decisão, Markov. Os eventos ocorrerão mais de uma vez? Se ele ocorrer mais de uma vez, por exemplo, numa gripe, você tem que ter ciclos. Senão você pode trabalhar com a decisão normal. Tá bom? Então, olha aqui, olha, são 2 modelinhos bem simples, olha, saúde, enfermidade e morte. Isso aqui são as transições. Então, a pessoa tem saúde, ela pode continuar com saúde ou pode ficar enferma ou morrer. Tá vendo as setas para onde elas vão? A pessoa que está doente pode continuar doente, tá? Mas ela pode morrer. Então, a pessoa que morreu, ela só pode morrer. Então, ela não sai desse ciclo, obviamente. E assim por diante.
Então, ó, aqui, olha, já está falando aqui, nódulo de Markov. São esses pontinhos aqui. Aqui, nódulo de transição. Tá certo? E nódulo, aqui é um nódulo. E aqui tem um outro nódulo aqui. Então, são os 3 nódulos que vocês estão vendo aqui, tá? E a mesma coisa aqui que vocês estão vendo, para onde vai? Ó, esse paciente está no estado 1, 2 e 3. Do 1 ele pode ir para o 2 ou ele permanecer no 1. Aqui, no 2, ele pode ficar no 2 ou morrer. Desculpe, no 1 ele pode ficar no 1, ir para o 2 ou morrer. E no 3, ele pode ficar no 3 ou morrer. Tá? Em cima disso, você tem probabilidades que você tem que calcular uma atrás da outra. Muito bem. Definidas essas características aqui, como a gente já comentou, vamos verificar custos. Quais os tipos de custo? Custos, pelo menos como é preconizado pela Rebrates. Lembrando que análise de custo, gestão de custos na economia da saúde, ela pode ser diferente da visão, por exemplo, de um economista, que pode ser diferente da visão de um contabilista, que pode ser diferente da visão de um administrador. Portanto, a forma de você quantificar custos, ela pode ser diferente, as classificações podem ser diferentes, vocês vão encontrar classificações diferentes. Essa aqui é a que é determinada pela Rebrates, então Rede Brasileira de Avaliações de Tecnologia de Saúde. Então, custos diretos. O que são custos diretos? São os custos envolvidos na técnica e podem ser feitos através de micro ou macro custeio. Então, quando eu falo direto, significa assim, quais os custos da minha doença? Quais os custos da minha tecnologia? Tá? Então, se eu estou testando uma tecnologia, eu tenho que saber quanto custa aquela tecnologia. Se eu estou verificando em cima de uma determinada doença, eu estou verificando só os custos que envolvem o tratamento daquela doença, certo? Eu não estou considerando quanto tempo as pessoas perdem de produtividade, etc. Nem o quanto que elas sentem de dor e assim por diante. Então, custos diretos são os que estão envolvidos na técnica. O que são custos indiretos? O que o trabalhador, a pessoa perde em produtividade, tá? Dias de trabalho, dias internados e assim por diante. Tá? Então, são essas variáveis envolvidas com os custos indiretos que não têm diretamente relação com a técnica, com a doença em si. Essa perda de produtividade, ela pode utilizar embasamento teórico do capital humano ou dos custos friccionais. Vocês vão ver essas duas técnicas na literatura também. Nós vamos passar para vocês material sobre isso. E intangíveis, então custo direto, indireto e intangível. O que é custo intangível? Aquilo que você não consegue quantificar. Dor, depressão e assim por diante. Então, custos, custo direto, indireto e intangível. Então, isso aqui vocês precisam definir com muita clareza o que será quantificado. Muito bem, outra coisa que precisa ser definido são os desfechos. Então, os desfechos podem ser desfechos de efetividade. Então, o ideal, como é que você verifica os desfechos de efetividade, que normalmente são desfechos clínicos? Através de revisões sistemáticas, o ideal, estudos clínicos randomizados, quando você não tiver as revisões sistemáticas, ou estudos observacionais, quando for estudo do tipo de questão PECO, né? Que aí você envolve exposição e não intervenção. Tá? O ideal é que vocês tenham revisões sistemáticas. Para a utilidade, que tem a ver com qualidade de vida, vocês vão trabalhar com instrumentos de qualidade de vida que são específicos e avalidados, etc. Mas nós já temos, né, o CALI e o DALI. Tá? Então, o CALI é o índice, vocês vão ver milhares de trabalhos utilizando QALY. Né? Então, procurem ler, né, e daqui para frente vocês vão precisar ler bastante sobre isso. E desfechos monetários, tá? Que pode ser através de custo evitado, ou seja, você implementa uma medida, que a gente pode considerar uma tecnologia muito leve, por exemplo, usar o cinto no carro. Tá? Quanto que você evita em dinheiro, né? E você transforma, então, as mortes em um valor monetário para, então, verificar o quanto que você diminuiu nos custos, né?
Qual vai ser o impacto financeiro dos custos que são analisados. Então, desfechos: efetividade, utilidade e monetário. Quais são os tipos mais comuns de desfecho de efetividade? Anos de sobrevida, caso de doença evitável, número de pacientes a tratar, caso do número de pacientes a tratar, para prevenir um determinado caso de doença. Número de diárias prevenidas de hospitalização, cura ou não cura. Utilidade: quais são mais utilizados? O CALI e o DALI. E no monetário, são unidades monetárias. Bom, além disso, você tem a questão das incertezas. Todo modelo econômico gera incerteza, certo? Então, ele gera incerteza por quê? Porque na metodologia você tem diretrizes, por exemplo, as diretrizes da Rebrates. Essa própria diretriz, ela já causa uma incerteza, porque você tem vários pressupostos da própria diretriz que você pode falar, não, mas isso pode gerar dúvida, pode ser X, ou pode ser Y, ou pode ser mais, ou pode ser menos. Então, você já tem uma incerteza aqui. Você tem incerteza em cima dos seus pressupostos. Por exemplo, você considera que você vai utilizar só os custos diretos, ou seja, os aplicados à doença técnica. Tá? Bom, se você não leva em consideração os custos indiretos, que são os custos relacionados ao número de dias que a pessoa perdeu do trabalho, a dor que ela sofreu, você já tem um pressuposto que gera uma incerteza, que pode não ser uma incerteza econômica, mas gera uma incerteza. Para isso, nós trabalhamos, que nós temos também a questão da incerteza dos parâmetros, né? Então a gente está trabalhando sempre com os parâmetros de custo e parâmetros de efetividade. Portanto, nós temos incerteza em cima de tudo isso. Nós temos incerteza em cima das diretrizes, em cima dos pressupostos, em cima dos parâmetros. Então, o que nós tentamos fazer para controlar essas incertezas? Nós elaboramos a análise de sensibilidade, que nada mais é do que criar, né, um possível intervalo entre o máximo e o mínimo que você poderia considerar de custo e de efetividade. As análises de sensibilidade, elas podem ser univariadas, que você considera somente uma variável para calcular. Ela pode ser multivariada, quando você considera várias variáveis que podem ser calculadas para mais ou para menos. E você pode calcular a análise de sensibilidade probabilística, que ela gera uma série de possibilidades probabilísticas que nos levam a decidir como que os dados eles vão se distribuir dentro dessa modulação, dessa fórmula de você moldar os dados. Então você tem várias variáveis. Essas variáveis, elas, em vez de você só dizer, olha, elas podem variar de tanto a tanto, você vai dizer, olha, elas podem variar de tanto a tanto de forma aleatória, certo? Então ele vai gerar milhares de pontos. Esses pontos, quanto mais próximos, melhor quanto mais próximos, menor o intervalo da análise de sensibilidade. Quanto mais disperso, maior será o valor dessa análise de sensibilidade, o intervalo da sensibilidade. Só para mostrar para vocês aqui que a análise de sensibilidade ele é recomendado por basicamente todos os guias de análise econômicas. Então você tem aqui evidência, você vai ter aqui um tema, né, que você vai buscar esse tema, essa informação de todas a efetividade e custo, você pode procurar diretamente no serviço, ou você pode fazer uma revisão sistemática, avalia os níveis de evidência, verifica as opções, né, quais tipos de tecnologias você vai comparar, faz o estudo de custo-efetividade, faz a análise de sensibilidade, determina suas recomendações baseado nesses dados, né? E essas recomendações podem ser para intervenções clínicas, programas, políticas baseadas. E aqui você pode, depois dessas recomendações, também refletir sobre a implementação, aspectos éticos, políticos e os recursos. Muito bem, então análise de sensibilidade. Isso aqui é muito, muito comum, diagrama de tornado. Existem formas mais fáceis de você calcular a análise de sensibilidade. Isso aqui também é muito comum, tá? O diagrama de tornado, mas ela aqui é univariada.
tá? Então ele utilizou somente uma variável para calcular a variação que pode ocorrer. Então isso aqui são várias variáveis. Então, baseada em uma variável de custo, isso aqui pode variar enormemente. Aqui é uma análise de sensibilidade probabilística. Por exemplo, aqui vocês veem que os dados estão bem concentrados. Então, aqui você vê com clareza que os dados apontam para quê? Se você tem um limiar aqui, ó, e eles estão abaixo, você tem certeza que 98% dos pontos apontam para que você tome a decisão de aceitar essa tecnologia como provavelmente de melhor custo-efetividade. Quando você tem uma dispersão muito grande como essa, você vê que pelo menos de 35% a 40% dos pontos estão acima do seu limiar. Então você tem só 60% abaixo. Então aí é uma decisão que começa a ficar ainda mais difícil, né? Porque você tem muitas possibilidades aqui de você afirmar que a sua tecnologia possivelmente não seja custo-efetiva, ou pelo menos que ela não esteja dentro de um limiar aceitável para ser incorporada. Aqui, olha, um outro modelo aqui, parâmetros variados na análise de sensibilidade univariada. Então aqui, por exemplo, custo do medicamento, aqui você tem um cenário base, o mínimo, aqui não tem o máximo. Então tá aqui os premissas, pressupostos, né? Aqui custo anual de monitoramento, você tem aqui o cenário base e o máximo. Tempo de tratamento, máximo, mínimo e máximo, e assim por diante. Tá? Então, uma outra forma de apresentar análise de sensibilidade. Muito bem, então a gente falou de custo-efetividade e nós já viemos falando dessas medidas de efeito de qualidade. Tá? Então, é só para complementar. Então, eu apresentei custo-efetividade e fui mostrando para vocês o passo a passo. Então, só para finalizar, os outros tipos de avaliação econômica completa. Custo-utilidade. Então, você tem análise de avaliação econômica completa, medida de custo monetária, você usa principalmente medidas de qualidade de vida como o CALI e o DALI, e a pergunta é, qual a alternativa que oferece a melhor relação entre os seus custos e resultados, efeitos no caso, em termos da qualidade e duração da sobrevida. Lembre que duração da sobrevida é um desfecho clínico, mas nesse caso nós vamos considerar a qualidade também, ou seja, a qualidade da sobrevida. A pergunta que se faz é, vale a pena viver 1 ano e meio com uma sobrevida relativamente adequada ou viver 2 anos e meio de uma forma moribunda? Certo? É uma pergunta simples. O que vale mais a pena? Muito bem, qual que é a vantagem? Considera efeitos na mortalidade e na morbidade. Qual que é a desvantagem? Eventuais problemas de validação dos instrumentos. É óbvio, todo instrumento de validade, que envolve validade e qualidade de vida, ele tem pressupostos que envolvem vieses. Então, qualquer um que você crie, ele sempre vai levar em consideração alguns vieses. Então, você está sujeito a isso, mas também tem vantagens, tá? Então, análise de custo-utilidade, avaliação completa, que compara distintas intervenções de saúde, cujos custos são expressos em unidades monetárias e os efeitos em utilidade. Considera a medição da qualidade de vida relacionada com a saúde, é muito utilizado para doenças crônicas, tá? E as análises de custo-utilidade constituem uma forma mais refinada das análises de custo-efetividade, embora muitos autores afirmem categoricamente que os estudos de custo-utilidade são, na realidade, estudos de custo-efetividade utilizando desfechos diferentes. Complementando nas quais esta última é expressa em termos de duração e da qualidade. Novamente, duração e qualidade da sobrevida, enquanto que os estudos de custo-efetividade levam em consideração só a duração da sobrevida, que é um dos desfechos clínicos. Então, CALI, Quality Adjusted Life Years, tá? Então, qualidade de vida ajustados por anos, né? Uma unidade padronizada que combina a estimativa do efeito das tecnologias comparadas no tempo de vida e na qualidade de vida, com os anos de vida ajustados para a qualidade, ou os anos de vida ajustados para a incapacidade. Lembrando que esse anos de vida ajustados para a incapacidade é o
DALI, em vez do que, é o D. Tá? Então, requer a elaboração prévia de estudos específicos para identificar a quantidade de cálices. Não é de qualquer jeito, né? Para você estabelecer esses tais cálices, você usa esse aqui, ó, Short Form SF36. Né? Trabalha com 8 domínios, tal. Isso já não vem tanto ao caso, que já é uma matéria à parte. Então, qual é a pergunta? Qual a forma mais custo-efetiva? Você vê que o termo continua sendo custo-efetividade, embora a gente utilize um desfecho de utilidade, tá? Para proporcionar melhor e mais longa sobrevida ao paciente. Então aqui o cálculo também é mais ou menos o mesmo, o custo 7.500, a tecnologia B é 21.000, efetividade é 2, aqui 3,5. Então você vai tirar custo B menos A, efetividade B menos A. Então 21.000 menos 7,5, 3,5 sobre 2. Você tem aqui um ICE, né, que é um incremento de custo-efetividade, né, incremento de custo-efetividade de R$ 9.000 por cálice. Aí a pergunta é, tá, eu vou gastar R$ 9.000 para cada ano de vida que a pessoa vai ter com qualidade, certo? E qual que é a segunda pergunta? Vale a pena eu pagar isso? Então, desse ponto para frente, nós vamos ter que traçar um limiar. Tá? Traçamos um limiar onde nós vamos estabelecer o quê? Eu posso pagar até R$ 10.000. Se for até R$ 10.000, ótimo, ele entra. Se for até R$ 100.000, obviamente ele entra. Mas se for R$ 5.000, ele não entra. Entenderam? Então você tem que estabelecer qual que é o seu limiar de disposição a pagar. Para em seguida calcular o impacto orçamentário. Então são uma sequência meio lógica aí, tá bom? Então aqui, olha, razão de efetividade média versus adicional é mais ou menos a mesma coisa, só faz o cálculo um pouco diferente, mas a lógica é a mesma. Então aqui um exemplo de custo-utilidade, razão de custo-utilidade incremental, tal do ICE que a gente viu lá, ou seja, o custo de cada cálice obtido foi de 2.811 para o tratamento com laser, que é para glaucoma primário, tá? E 3.450,47 para o tratamento clínico. Ou seja, o cálice para o laser é mais barato que o cálice para o tratamento clínico. Portanto, ele é mais barato e mais efetivo. Qual que a gente deve considerar? Esse aqui. Então, a análise de custo-utilidade, vocês veem que ele se utiliza muito referências, as referências devem ser citadas. Referência do quê? Dos valores que eles encontraram para os parâmetros, óbvio, né? E por fim, análise de custo-benefício. Custo-benefício, análise completa, medida de custo monetário, os efeitos em saúde são convertidos em valores monetários. Então, por exemplo, vida é calculado quanto custa uma vida e transformado num valor monetário também. Então, a pergunta norteadora é: socialmente rentável investir num projeto X? E aí você já percebe que esse tipo de estudo serve bem para ajudar o gestor a tomar uma decisão entre uma tecnologia A de um setor de saúde, por exemplo, com a tecnologia B no setor de educação. Ou, por exemplo, uma academia de saúde e uma unidade de saúde da família. Tá? Qual que apresenta o maior custo-benefício? Qual que é a vantagem? Facilita a comparação de estudos de áreas diferentes. Mas a desvantagem, uma desvantagem óbvia, que é difícil valorar monetariamente os desfechos de saúde. Você tem que transformar tudo em dinheiro, né? Ou seja, uma tecnologia A custa tanto e uma tecnologia B custa tanto. Ela tem uma diferença de uma para outra de X. Então, uma é mais cara do que a outra. Tá certo? Mas é muito difícil de dizer que aquela valorização monetária que você fez para o desfecho de saúde, ele é minimamente adequado. Minimamente adequado. É difícil, só que você tem metodologias para isso. Então, é uma avaliação econômica completa, os custos a tecnologias comparados quanto seus efeitos são valorados, tanto um quanto o outro, tanto custo como efeito é valorado em unidade monetária. Permite avaliar quanto que a sociedade está disposta a pagar pelos benefícios de programas ou políticas de saúde. Então, tem o objetivo claro de verificar a relação entre custos totais de cada programa e os benefícios diretos e indiretos que são gerados.
Então, a pergunta, é socialmente rentável investir num projeto X e dados, né, do projeto X e Y, qual é o mais rentável socialmente? Essa pergunta é muito básica, lógica, né? Então, custo-benefício, método para valoração do desfecho em saúde. E utilizado as teorias do capital humano e a gente verificou também a tecnologia e também trabalha com a questão da disposição a pagar. Lógico que nenhuma das técnicas é isenta de críticas, tá? Esse aqui é um estudo muito complexo e ele envolve uma série de críticas, mas é muito interessante para principalmente colaborar com o gestor na tomada de decisão. O que é mais complicado no custo-benefício? É você responder perguntas simples. Quanto vale em valores monetários uma vida, salvar uma vida? Qual é a disposição da sociedade em pagar para reduzir a probabilidade de morte? A vida de uma pessoa idosa vale tanto quanto a vida de uma criança? A vida de um executivo que ganha 200 mil reais por mês vale mais do que um pedreiro que ganha 2 salários mínimos? Por exemplo, se houver uma queda de um avião? Perguntas complicadas, né? É verdadeiro atribuir valores monetários diferentes a uma vida com limitações físicas e uma vida sem capacidades? Portanto, gente, são perguntas muito complexas que envolvem toda essa seara, né, dos estudos de custo-efetividade. E por fim, só para mostrar aqui um estudo que foi feito com estudos e benefícios da água fluoretada na Nova Zelândia. Então aqui mostra para vocês aqui os valores que foram encontrados com um e outro, eles chegam à conclusão que vale a pena fazer a fluoretação, porque o custo é adequado, o benefício é adequado, etc, etc, etc. Muito bem, então chegamos ao final da aula de avaliações econômicas de saúde, espero que vocês tenham gostado, me esforcei muito para que a aula fosse o mais didática possível, mas lembrem-se, não adianta eu me esforçar em apresentar uma aula adequada. Por quê? Os estudos econômicos são complexos, eles têm muita variedade de formas de apresentar, portanto, vocês precisam ler os materiais obrigatórios. Eu vou postar essa aula de avaliações econômicas completas, eu vou postar uma aula sobre parecer técnico-científico, PTC. Tá certo? E aí eu vou colocar o manual da OMS para a elaboração dos PTCs e vou colocar o manual do Ministério da Saúde para a elaboração de avaliações econômicas de saúde. Tá? Então, avaliações econômicas completas, tá bom? Então, por favor, leiam os manuais. Não adianta eu ficar me esforçando, me matando para dar aula, tá? Porque sem vocês lerem, sem vocês olharem os artigos, sem vocês consultarem literatura, não vai resolver. Tá? Vocês vão chegar em dezembro e vão estar com as mesmas dificuldades, porque é necessário assistir a aula e ler material e tirar as dúvidas com o orientador. Tá? O que eu vejo é que as pessoas ainda estão cambaleando, ficam naquela, mais para frente eu decido. Pois é, quanto mais o tempo passa, mais dificuldades vocês vão ter no futuro para realizar o TCC. E assim, não é que vocês vão ter problema com o TCC, não vão ter problema nenhum. Faz um projeto de intervenção, é coisa muito simples, acabou, entregou. É que vocês vão perder a chance de desenvolver um estudo em que vocês possam desenvolver mesmo habilidades para isso. Eu não tive oportunidade nos meus cursos de especialização, etc., de desenvolver, por exemplo, uma avaliação econômica. Isso me deixou extremamente desapontado. Por quê? Numa especialidade em economia da saúde, se pressupõe que a gente vá aprender alguma coisa sobre avaliações econômicas. Tá? Então, o que eu sugiro a vocês é que tentem, no máximo possível, sei que todo mundo está atarefado, eu também estou, todos estão, mas vocês façam um esforço para desenvolver essas habilidades durante o curso, vai facilitar muito a vida de vocês. Okay? Até porque vocês aqui estão amparados, estão acolhidos, etc. E vocês têm oportunidades de crescer nesse sentido. Um abraço a todos e espero que vocês aproveitem a aula e os materiais. Um abraço.